Ela chorava todas as noites, pedindo perdão por um pecado que Deus já tinha esquecido. Ele vivia em pecado e dormia em paz. Minha querida alma, a culpa que você sente pode não ser a voz de Deus, pode ser a voz de outro espírito. Existe uma diferença entre religião e presença, e poucas pessoas sabem separar uma coisa da outra. Há quem passe a vida inteira dentro de uma igreja, sentado no mesmo banco todo domingo, cantando os mesmos hinos, e nunca sentiu o que é a presença viva de Deus tocando o coração. E há quem, numa madrugada qualquer, sozinho, sem sermão, sem música, sem ninguém ao redor, sentiu o Espírito Santo descer sobre sua alma como um rio que transborda. Minha querida alma, por que isso acontece? Porque uns sentem Deus com uma intensidade que os transforma, e outros só carregam um peso de culpa que nunca sara. Eu preciso te dizer uma verdade, que talvez ninguém tenha te dito ainda. Culpa e convicção não são a mesma coisa. A convicção do Espírito Santo vem para curar. Ela aponta o pecado, mas já traz a cruz junto. Ela te machuca como um cirurgião machuca, para depois fechar a ferida com a graça. Já a culpa que vem de outro lugar, essa não cura nada. Ela só acusa, ela só condena. Ela te deixa ajoelhado, mas nunca te levanta. E o apóstolo Paulo já tinha entendido isso quando escreveu aos Coríntios, na segunda carta, capítulo 7, dizendo que a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo produz morte. Preste atenção nessa palavra, morte, não vida, morte. Charles Spurgeon, esse homem que Deus levantou para pregar como poucos pregaram nesta terra, dizia que muita gente confunde o remorso com o arrependimento, e são coisas completamente diferentes. O remorso te mostra o abismo e te empurra para dentro dele. O arrependimento te mostra o abismo e te puxa para os braços de Cristo. Um destrói, o outro restaura. E é exatamente aqui, minha querida alma, que mora a resposta da pergunta que abriu esse vídeo. Por que alguns sentem Deus e outros só sentem culpa? Porque uns aprenderam a se aproximar de Deus pela porta certa e outros ainda estão tentando entrar por uma porta que nunca existiu. Tem gente tentando merecer o que só se recebe. Tem gente tentando se limpar sozinho antes de ir ao rio, quando na verdade é o próprio rio que limpa. Isaías escreveu no capítulo 1 que ainda que os pecados fossem como escarlate, se tornariam brancos como a neve. Não foi a pessoa que se lavou primeiro para depois ir a Deus. Foi Deus quem lavou. E é isso que muita gente ainda não entendeu. Eu conheço gente que jejua, que ora, que serve dentro da igreja, que canta no ministério de louvor e mesmo assim vive com o coração pesado, como se nada disso fosse suficiente. E ao mesmo tempo, conheço quem tem uma vida simples, sem cargo, sem microfone, sem holofote, mas quando fala de Deus, os olhos brilham de um jeito que não dá para fingir. A diferença não está na quantidade de atividade religiosa. A diferença está em quem essas pessoas acreditam que Deus é lá no fundo, quando ninguém está olhando. Você já reparou como algumas pessoas oram e parecem estar falando com alguém que conhecem de verdade? A voz muda, o corpo relaxa, as lágrimas descem, mas são lágrimas de alívio, não de desespero. E outras pessoas oram como quem pede desculpas a um patrão bravo, com medo, com o corpo tenso, esperando o castigo a qualquer momento. Isso não é falta de fé igual, minha querida alma. Isso é imagem de Deus diferente dentro do coração de cada um. Porque você só se aproxima do Deus que você acredita que existe. E se dentro de você existe a imagem de um juiz irritado esperando você errar para condenar, você nunca vai sentir a presença dele. Você vai sentir medo, mas o Deus da Bíblia não é esse. Em João, no capítulo 3, versículo 17, está escrito que Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Salvo, não condenado. E se você passou a vida inteira sentindo que Deus está sempre bravo com você, talvez o problema não seja a distância dele. Talvez o problema seja a lente que você está usando para enxergar ele. Tem gente que carrega culpa de pecados que Deus já perdoou há anos. Fica se lembrando, se cobrando,
se acusando de novo, como se a cruz não tivesse sido suficiente. E isso, minha querida alma, tem nome espiritual. Isso se chama incredulidade disfarçada de humildade. Porque parece humilde dizer, eu não mereço o perdão. Mas, na verdade, é duvidar da palavra de Deus. É dizer sem perceber que o sacrifício de Cristo não foi grande o bastante para cobrir o que você fez. E não existe pecado maior que a graça. Não existe. Spurgeon pregava que a graça de Deus é como um oceano, e o pecado do homem, por maior que seja, é como uma pedra jogada dentro desse oceano. A pedra afunda, o oceano continua o mesmo. Ele não diminui, ele não fica sujo, ele não perde a força. E é assim que Deus trata quem vem a Ele com o coração quebrantado, não com o coração torturado por uma culpa que já devia ter sido enterrada. Então, minha querida alma, se você chegou até aqui sentindo o peito apertado, quero te lembrar de uma coisa antes de seguirmos. Talvez você não precise de mais um sermão sobre pecado. Talvez você precise voltar a lembrar de quem é o Deus que você serve. E isso eu quero continuar te mostrando nos próximos minutos deste vídeo, porque o que vem agora vai te ajudar a enxergar sinais que você talvez nunca tenha percebido antes, sobre a diferença entre a voz de Deus e a voz da culpa dentro de você. Antes de seguir, se esse vídeo já está tocando alguma coisa dentro do seu coração, se inscreva aqui no canal. Aqui a gente fala sobre esses temas que ninguém mais tem coragem de explicar com clareza, sobre discernimento, sobre intimidade verdadeira com Deus, sobre como reconhecer o que vem do Espírito e o que vem de outro lugar. E se você sente que essa culpa tem te afastado da presença de Deus, separei para você um material chamado 21 Dias para restaurar sua intimidade com Deus. Não é um curso teórico, é um caminho prático, dia após dia, para você voltar a sentir de novo o que talvez você tenha esquecido como se sente, a paz de estar perto de Deus sem medo. O link está fixado no primeiro comentário. Se isso está falando com você, vá lá agora, porque o que vem a seguir só vai fazer mais sentido se o seu coração já estiver se abrindo para essa restauração. Existem sinais, minha querida alma, que a palavra de Deus deixou registrados para que você não viva mais confusa entre o que é convicção e o que é condenação. E o primeiro sinal está na direção que cada sentimento te leva. Preste atenção nisso, porque essa é uma chave que vai abrir muita coisa dentro de você. A convicção do Espírito Santo sempre te leva para perto de Deus. Ela te faz querer orar, querer se ajoelhar, querer confessar. Já a culpa que não vem de Deus, essa te afasta. Ela te faz evitar a oração, evitar a igreja, evitar até abrir a Bíblia porque tem vergonha, tem medo, tem um peso que parece maior que o próprio perdão que Cristo já ofereceu na cruz. Tiago escreveu no capítulo 4 do seu livro que devemos nos aproximar de Deus, e Ele se aproximará de nós. Repare que essa aproximação é para os dois lados, não é uma via de um sentido só. E se você percebe que, depois de errar, seu primeiro impulso é fugir de Deus em vez de correr para Ele, isso não é humildade, minha querida alma. Isso é engano, porque o próprio inimigo sabe usar a culpa como uma corrente, prendendo você longe do único lugar onde essa culpa poderia ser realmente resolvida. Adão e Eva fizeram isso no jardim. Assim que pecaram, o primeiro instinto deles não foi correr para Deus e confessar, foi se esconder entre as árvores. Gênesis capítulo 3 registra que eles ouviram a voz do Senhor andando no jardim e se esconderam da presença dele. Esse é o padrão mais antigo do engano espiritual. Fazer o ser humano se esconder exatamente da única pessoa que poderia restaurar tudo. E até hoje, esse padrão continua se repetindo dentro do coração de quem sente vergonha, em vez de sentir liberdade para se aproximar. O segundo sinal que quero te mostrar é sobre o tempo. A condenação que vem de outro lugar não tem prazo de validade. Ela reaparece anos depois, décadas depois, sempre que a pessoa está fraca, sempre que está vulnerável, sempre que precisa de um pouco mais de força para seguir em frente. Já a convicção do Espírito Santo tem um propósito claro, e quando esse propósito é cumprido, ela se vai. Ela não fica rondando o coração da pessoa para sempre.
Ela aponta, corrige e depois dá lugar à paz. Filipenses capítulo 4 fala sobre essa paz que excede todo entendimento, guardando o coração e a mente daqueles que estão em Cristo Jesus. Uma paz que guarda, não uma culpa que aprisiona. Eu já vi pessoas que confessaram um pecado há 20 anos, receberam perdão, mudaram de vida completamente, e ainda assim, toda vez que alguém fala daquele assunto, o rosto delas muda, o corpo delas se fecha, como se o pecado tivesse acontecido ontem. Isso não é o Espírito Santo trabalhando. Isso é uma ferida que nunca foi realmente entregue a Deus, ou é um espírito de acusação que insiste em reabrir o que já estava fechado. E o nome desse espírito, minha querida alma, a própria Bíblia revela em Apocalipse, capítulo 12. Ele é chamado de acusador dos irmãos, aquele que os acusava diante do nosso Deus, dia e noite, sem descanso. Esse é o trabalho dele. Enquanto o trabalho do Espírito Santo é justamente o oposto, ele é chamado de consolador. A própria palavra já entrega a diferença. Um consola, o outro acusa. Um restaura, o outro reabre feridas. Um te aproxima de Deus, o outro te afasta. E é por isso que discernir a origem do que você sente dentro do peito é uma das coisas mais importantes que você pode aprender na sua caminhada de fé. Tem um terceiro sinal que eu quero trazer aqui, e talvez esse seja o mais difícil de perceber, porque ele se disfarça de maturidade espiritual. É quando a pessoa começa a achar que precisa sofrer um pouco mais antes de merecer a graça, como se o perdão de Deus precisasse ser conquistado através de um período de punição pessoal. Isso não existe nas Escrituras, minha querida alma. Em nenhum lugar da Bíblia está escrito que você precisa se punir antes de receber a misericórdia. Romanos capítulo 5, versículo 8, diz que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Quando ainda éramos pecadores. Não depois de um período de sofrimento pessoal. Não depois de pagarmos alguma parte da dívida. A cruz já pagou tudo. E se a cruz já pagou tudo, qualquer sofrimento extra que você se impõe, além do arrependimento verdadeiro, não vem de Deus. Vem de uma teologia distorcida, muitas vezes ensinada sem querer, por igrejas que confundem disciplina com tortura emocional, confundem correção com humilhação pública, confundem arrependimento com autopunição eterna. E isso, minha querida alma, tem produzido gerações inteiras de cristãos que conhecem a doutrina da graça de cor, mas nunca sentiram ela de verdade dentro do coração. Você já parou para pensar por que algumas pessoas conseguem levantar depois de um erro grave e continuar servindo a Deus com alegria, enquanto outras carregam pequenos deslizes como se fossem os piores pecadores da história? A diferença não está no tamanho do pecado. A diferença está em quem elas acreditam que Deus é depois do pecado. Uma acredita num Deus que perdoa de verdade. A outra acredita, no fundo, que existe um limite para a graça. Um ponto em que Deus se cansa, um ponto em que a paciência dele acaba. E essa crença, ainda que nunca dita em voz alta, envenena toda a experiência espiritual da pessoa. David cometeu adultério, planejou a morte de um homem, e ainda assim, depois do arrependimento verdadeiro registrado no Salmo 51, ele continuou sendo chamado de homem segundo o coração de Deus. Isso não diminui a gravidade do pecado dele. Isso mostra o tamanho da graça de Deus. Se David pôde ser restaurado depois de tudo aquilo, minha querida alma, por que você continua se afogando numa culpa que Deus já jogou no fundo do mar, como está escrito em Miqueias capítulo 7? Porque ali está escrito que ele lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar, no fundo, onde ninguém mais vai buscar. O problema é que muita gente, depois que Deus joga o pecado no fundo do mar, insiste em colocar um mergulhador lá embaixo para ir buscar de novo. E isso, minha querida alma, precisa parar. Porque enquanto você fica revivendo o que Deus já enterrou, você não consegue viver o que Deus já preparou para a sua vida daqui para frente. E é justamente sobre isso que eu quero continuar te mostrando na próxima parte deste vídeo. Porque existe uma diferença entre lembrar do pecado para não repeti-lo e reviver o pecado para se torturar por ele. E essa diferença
muda completamente a forma como você vai viver sua fé daqui em diante. Tem uma coisa que precisa ficar clara antes de você seguir adiante na sua caminhada com Deus. Lembrar do pecado para não repetir é sabedoria. Reviver o pecado toda noite, se torturando, é escravidão. E muita gente vive confundindo essas duas coisas, achando que sofrer mais é sinal de arrependimento mais profundo. Não é. Paulo já enfrentou isso na própria vida dele. Ele perseguiu cristãos, participou da morte de Estevão, e mesmo assim escreveu em Filipenses capítulo 3, que esquecendo as coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante dele, prosseguia para o alvo. Ele não ficou preso ao passado. Ele usou o passado como combustível, não como corrente. E aqui está algo que precisa entrar na sua mente hoje. O inimigo sabe que não consegue mais te condenar pela cruz, porque a cruz já resolveu isso. Então, ele muda de estratégia. Ele te faz reviver o erro através da memória, através da comparação, através da vergonha silenciosa que ninguém vê, mas que corrói por dentro. Ele não precisa te condenar diante de um tribunal. Ele só precisa te manter ocupado demais com o passado para que você nunca avance para o que Deus já preparou. Peraí, deixa eu te contar uma coisa que talvez você nunca tenha reparado. Toda vez que você fica remoendo um erro antigo, em vez de agradecer pela graça recebida, você está, sem perceber, dando ouvidos à voz errada. Existe uma cena no Evangelho de João, capítulo 8, que ilustra isso com uma força enorme. Uma mulher é flagrada em adultério e trazida até Jesus pelos religiosos da época, que queriam apedrejá-la conforme a lei. E Jesus, em vez de reforçar a condenação, se abaixa e escreve no chão. Depois se levanta e diz que aquele que estivesse sem pecado atirasse a primeira pedra. Um por um, os acusadores foram saindo. E quando restou só ele e a mulher, Jesus pergunta onde estão os que a condenavam. E ela responde que ninguém mais estava ali. E Jesus diz: nem eu te condeno, vá e não peques mais. Repara numa coisa, Jesus não minimizou o pecado dela. Ele disse claramente para ela não pecar mais. Mas ele não a deixou ali, ajoelhada, sendo apedrejada pela própria consciência pelo resto da vida. Ele resolveu o problema e a liberou para seguir em frente. E é exatamente isso que muita gente não permite que aconteça dentro de si mesma. As pessoas aceitam o perdão de Jesus com a boca, mas continuam se apedrejando internamente todos os dias, como se fossem mais rigorosas com si mesmas do que o próprio Deus que morreu por elas. Isso tem um nome, minha querida alma: autocondenação. E a Bíblia fala diretamente sobre isso em Romanos, capítulo 8, versículo 1, um dos versículos mais libertadores de toda a Escritura, dizendo que agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma. Não diz pouca condenação. Não diz condenação até você se sentir melhor. Diz nenhuma. E se você ainda vive se condenando depois de já ter se arrependido de verdade, você está discordando da própria palavra de Deus, mesmo que sem querer, mesmo com boas intenções. Eu sei que isso pode ser difícil de aceitar, porque a gente cresce ouvindo que precisa provar o arrependimento através do sofrimento. Mas o arrependimento verdadeiro não se prova através da dor contínua, ele se prova através da mudança de direção. A própria palavra arrependimento, no grego original das Escrituras, carrega o sentido de mudança de mente, mudança de rumo. Não é ficar de joelhos a vida inteira relembrando o erro, é virar as costas para aquele caminho e caminhar para outro lado. Uma vez definitivamente, sem precisar repetir esse processo todo dia, através da autopunição emocional. Agora, existe um ponto importante que preciso trazer aqui. Nem toda tristeza depois do pecado é ruim. Existe uma tristeza saudável, momentânea, que te leva ao arrependimento genuíno. O problema não é sentir essa tristeza no momento em que o Espírito Santo revela o erro. O problema é quando essa tristeza vira residência permanente na sua alma. Quando ela deixa de ser visita e passa a morar dentro de você, ocupando o espaço que deveria ser da paz, da liberdade, da comunhão renovada com Deus. Pedro negou Jesus 3 vezes na noite mais importante da vida dele.
Chorou amargamente depois, como está registrado em Lucas, capítulo 22. Mas repare que Pedro não desapareceu depois disso. Ele não passou o resto da vida se escondendo por vergonha. Ele foi restaurado por Jesus à beira do mar, conforme conta João, capítulo 21, e depois se tornou uma das colunas da igreja primitiva, pregando com uma ousadia impressionante no dia de Pentecostes. Se Pedro tivesse ficado preso na culpa daquela negação, a história da igreja seria completamente diferente. Mas ele permitiu que a restauração de Jesus fosse maior que o próprio erro que cometeu. E é isso que eu quero que você entenda hoje, minha querida alma. Sua restauração pode ser maior que o seu erro, se você permitir que Deus escreva o final dessa história em vez de deixar a culpa escrever por você. Porque a culpa, quando ganha esse espaço, sempre escreve um final trágico. Sempre te mantém pequeno, encolhido, com medo de sonhar de novo, com medo de servir de novo, com medo de acreditar que Deus ainda pode usar alguém que já errou tanto. Mas Deus tem histórico de usar gente que errou. Moisés matou um homem e ainda assim liderou um povo inteiro para fora do Egito. Davi cometeu adultério e assassinato, e ainda assim escreveu os salmos mais lidos da história da fé. Paulo perseguiu a igreja, e ainda assim escreveu boa parte do Novo Testamento. Se Deus usou essas pessoas depois de erros tão graves, minha querida alma, por que você acha que o seu erro é a exceção que impede Deus de te usar também? A verdade é que o inimigo quer que você acredite que é a exceção. Ele quer que você pense que todo mundo pode ser perdoado, menos você. Que toda a história de restauração é bonita, menos a sua. E essa mentira, quando aceita, te mantém preso numa prisão que Jesus já abriu a porta há muito tempo. Você fica do lado de fora de uma cela sem trancas, achando que ainda está preso, só porque ninguém te disse que a porta já foi aberta há 2000 anos na cruz. E enquanto você não acredita nisso de verdade, você continua vivendo como prisioneiro dentro de uma liberdade que já é sua por direito. E é sobre como sair definitivamente dessa prisão que eu quero continuar falando com você na próxima parte deste vídeo, porque existe um caminho prático, não só teórico, para você experimentar essa liberdade de verdade no dia a dia e não só durante o culto de domingo. Vou te mostrar um caminho prático, porque de nada adianta você entender tudo isso na mente e continuar vivendo do mesmo jeito no dia a dia. O primeiro passo dessa liberdade começa numa palavra que muita gente já ouviu, mas poucos praticam de verdade: confissão. Não confissão de vitrine feita para impressionar quem está ao lado, mas confissão sincera, no segredo, onde só Deus escuta. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9, diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Repare que essa promessa não depende do seu sentimento depois da confissão. Ela depende da fidelidade dele, não da sua emoção. Isso muda tudo, minha querida alma. Porque muita gente confessa e continua esperando sentir algo diferente para acreditar que foi perdoada. E quando esse sentimento não vem imediato, acha que o perdão não aconteceu. Mas a palavra não diz que você vai sentir. Ela diz que Ele é fiel. A fidelidade de Deus não depende da sua sensação emocional daquele momento. Você pode confessar chorando ou confessar seco, sem lágrima nenhuma. E o perdão acontece do mesmo jeito, porque quem garante isso não é o seu coração instável, é o caráter dele, que nunca muda. O segundo passo é aprender a receber a palavra de Deus como verdade mais alta do que os seus próprios sentimentos. Isso pode soar estranho no começo, mas é libertador quando você entende. Seus sentimentos vão continuar oscilando. Alguns dias você vai se sentir perdoado. Outros dias a culpa vai tentar bater na porta de novo. Mas a verdade sobre o seu perdão não muda de acordo com o seu humor. Ela está escrita, fixa, definitiva. Hebreus capítulo 10, versículo 17, cita a promessa de Deus dizendo que dos pecados e das iniquidades dele, Deus não se lembrará mais. Não é que Deus esqueceu como quem tem falha de memória. É que ele escolheu, deliberadamente, não trazer aquilo à tona nunca mais contra você. Se Deus escolheu não lembrar, quem é você para continuar lembrando por ele?
Essa pergunta merece um tempo de reflexão, porque muitas vezes a gente age como um advogado de acusação contra a própria alma, revisando provas que o próprio juiz já arquivou. E isso não glorifica a Deus. Isso, na verdade, menospreza o valor do sacrifício que Jesus fez na cruz, como se aquele sangue não tivesse sido suficiente para cobrir aquilo que você insiste em reviver todas as noites antes de dormir. O terceiro passo prático é substituir o hábito de reviver o erro pelo hábito de declarar a verdade. Isso não é positividade vazia, minha querida alma. Isso é disciplina espiritual. Toda vez que a lembrança do pecado voltar tentando te acusar, ao invés de entrar naquela espiral mental de vergonha, declare em voz alta ou no pensamento o que a palavra diz sobre você agora. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Passaram. Não estão passando lentamente. Já passaram. E se já passaram, insistir em carregá-las é como carregar uma mala vazia, como se ainda tivesse peso dentro. Vou te dar um exemplo prático de como isso funciona na vida real. Imagine alguém que traiu a confiança da família anos atrás, através de mentiras, de dinheiro mal usado, de decisões que machucaram pessoas próximas. Essa pessoa se arrependeu, pediu perdão, reconstruiu o que pôde reconstruir. Mas toda vez que alguém menciona aquele período da vida, ela sente o estômago apertar, como se estivesse sendo julgada de novo. O que ela precisa fazer, além de continuar vivendo de forma íntegra, é treinar a mente para responder àquela lembrança com a verdade da nova criatura, e não com a antiga sentença de culpa que já foi cancelada na cruz. O quarto passo, e talvez o mais silencioso de todos, é aprender a receber correção sem se destruir por dentro. Existe uma diferença enorme entre ser corrigido e ser condenado. Quando o Espírito Santo aponta algo errado, ele sempre vem junto com o caminho de saída. Ele nunca te deixa sem direção, apenas apontando o erro e indo embora. Gálatas, capítulo 6, versículo 1, ensina que aqueles que são espirituais devem restaurar o que errou com espírito de mansidão. Restaurar, não destruir. Se a correção que você sente dentro de você só destrói, só humilha, só te faz pequeno sem apontar para frente, minha querida alma, essa correção não tem origem no Espírito Santo. Tem gente que aprendeu a ouvir só a voz que condena e nunca aprendeu a reconhecer a voz que restaura, porque cresceu em ambientes, às vezes até dentro da própria igreja, onde a correção sempre veio carregada de humilhação. E isso distorceu a imagem que essas pessoas têm de Deus, fazendo elas projetarem nele o mesmo padrão de julgamento severo que aprenderam com seres humanos imperfeitos. Mas Deus não é como aquele pastor rígido, aquele pai ausente, aquela mãe que só sabia cobrar. Ele é o pai da parábola do filho pródigo, que corre ao encontro do filho ainda de longe, antes mesmo dele terminar o discurso de arrependimento que tinha preparado. Lucas, capítulo 15, conta essa história com uma riqueza de detalhes que muita gente já ouviu, mas poucos realmente absorveram. O filho volta para casa esperando ser tratado como empregado, porque acha que perdeu o direito de ser chamado de filho depois de tudo o que fez. Mas o pai não deixa ele nem terminar o discurso. Manda vestir a melhor roupa, colocar anel no dedo, matar o bezerro cevado, fazer festa. Não teve um período de prova. Não teve punição antes da restauração. Teve festa imediata. Porque a alegria do pai em ver o filho de volta era maior que qualquer necessidade de fazer ele provar arrependimento através de sofrimento adicional. Se você ainda está esperando um período de punição antes de se sentir digno de voltar para casa, espiritualmente falando, minha querida alma, você está atrasando algo que Deus já quer fazer agora. Ele não está esperando você se torturar o suficiente. Ele está com a melhor roupa em uma mão e o anel na outra, esperando você parar de fugir da própria casa. Repare também que existe outro personagem naquela mesma parábola, o irmão mais velho, que ficou do lado de fora da festa, magoado, sentindo que aquilo tudo era injusto demais para alguém que tinha errado tanto. Esse irmão nunca saiu de casa,
Mas o coração dele estava tão distante do pai quanto o do irmão mais novo estava enquanto vivia longe. Porque dá para estar fisicamente dentro da igreja, dentro do culto, e ainda assim estar espiritualmente do lado de fora da festa, incapaz de aceitar que a graça de Deus seja generosa desse jeito com quem errou tanto. E é sobre reconhecer esse convite, sobre aceitar essa festa que já está preparada, que eu quero continuar te mostrando na próxima parte, porque existe ainda uma última barreira que impede muita gente de viver essa liberdade completa, e ela mora bem no meio do coração, disfarçada de virtude. Tem uma última barreira, minha querida alma, que precisa ser derrubada antes de você experimentar essa liberdade de forma completa. E ela é sutil, quase invisível, porque se disfarça de coisa boa. Essa barreira se chama comparação. Você já percebeu como é fácil aceitar que Deus perdoou aquela pessoa que você conhece, mas fica muito mais difícil aceitar que Ele perdoou você da mesma forma, pelo mesmo peso, sem diferença nenhuma? A gente cria, sem perceber, uma escala interna de pecados, como se alguns fossem mais perdoáveis que outros, e sempre coloca o próprio erro no topo dessa escala, como se fosse especial demais até para a graça alcançar. Isso não vem da palavra de Deus, minha querida alma. Isso vem de um coração que ainda não entendeu que toda a humanidade está no mesmo lugar diante da cruz. Romanos capítulo 3, versículo 23, é claro quando diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos. Não uma parte, não os piores. Todos. E se todos estão no mesmo ponto de partida, ninguém tem um pecado tão exclusivo a ponto de escapar do alcance da mesma graça que perdoou todo o resto da humanidade. Eu já conversei com pessoas que aceitam perdoar os outros com uma facilidade impressionante, mas guardam para si mesmas o padrão mais rígido de julgamento que existe. Elas dizem: eu sei que Deus perdoa, mas no meu caso é diferente. E essa frase, minha querida alma, precisa ser examinada com cuidado, porque ela revela uma crença escondida de que o próprio erro é maior que a cruz de Cristo. Ninguém diria isso em voz alta com todas as letras, mas é exatamente isso que essa frase comunica quando você analisa com atenção. Pense em José do Egito, vendido pelos próprios irmãos, jogado numa cisterna, depois escravizado, depois preso injustamente. Se alguém tinha motivo para carregar amargura e recusar a restauração de relacionamentos, era ele. Mas quando o momento chegou, Gênesis capítulo 50, registra que José disse aos irmãos que eles pensaram o mal contra ele, mas Deus o tornou em bem, para fazer o que se vê hoje, para conservar muita gente com vida. José não minimizou o mal que sofreu. Ele reconheceu a dor, mas escolheu não deixar essa dor definir o resto da história. Essa mesma lógica se aplica ao contrário, minha querida alma. Se você já causou dor, já feriu pessoas, já cometeu erros que preferiria apagar da memória, você também pode escolher não deixar esses erros definirem o resto da sua história. Porque Deus tem o costume de pegar exatamente aquilo que o inimigo pensou para destruir e transformar em testemunho, em ministério, em instrumento de cura para outras pessoas que estão passando pelo mesmo vale que você já atravessou. Existe ainda um detalhe importante sobre a comparação que precisa ser dito. Quando você fica comparando sua jornada espiritual com a de outra pessoa, você perde de vista o próprio caminho que Deus está traçando especificamente para você. Cada pessoa tem um ritmo diferente de cura, um ritmo diferente de crescimento, uma história diferente de restauração. Gálatas capítulo 6, versículo 4, ensina que cada um prove a sua própria obra e terá glória em si mesmo e não noutro. Cada um. Não em comparação com o vizinho, com o irmão da igreja, com aquela pessoa que parece nunca ter cometido um erro na vida. Muita gente vive doente de comparação espiritual, medindo a própria fé pela aparência da fé alheia. Vê uma pessoa sorrindo no culto e pensa que ela nunca passou pelo que você está passando. Vê uma família aparentemente perfeita nas redes sociais e acredita que aquela família nunca enfrentou a culpa, a dúvida, o cansaço espiritual que você enfrenta agora. Mas ninguém está livre dessas batalhas internas, minha querida alma. A diferença
é que nem todo mundo mostra. E quando você compara o seu interior com a aparência externa de outra pessoa, você sempre vai perder, porque está comparando coisas de naturezas diferentes. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 10, chega a dizer que os que se medem a si mesmos consigo mesmos e se comparam consigo mesmos não têm entendimento. Não têm entendimento. Essa é uma palavra forte, mas necessária, porque a comparação nunca produz paz. Ela só produz dois resultados possíveis: orgulho, quando você se acha melhor que o outro, ou desespero, quando você se acha pior. Nenhum desses dois resultados aproxima você de Deus. Os dois, na verdade, afastam. E tem um detalhe curioso nisso tudo. Normalmente comparamos o nosso pior momento com o melhor momento visível do outro. Comparamos a nossa madrugada de choro com o post de domingo daquela pessoa sorrindo depois do culto. Comparamos a nossa dúvida silenciosa com o testemunho público de alguém contando como Deus resolveu tudo rapidamente. Essa comparação já nasce desigual, porque você está vendo apenas um recorte da vida do outro, o recorte que ela escolheu mostrar, enquanto vive a sua própria vida por inteiro, com todos os detalhes que ninguém mais enxerga. A verdadeira medida da sua caminhada espiritual não é a distância entre você e outra pessoa. É a distância entre quem você era ontem e quem você é hoje, caminhando na direção de Cristo. Filipenses, capítulo 3, versículo 13, fala sobre esquecer as coisas que ficaram para trás, e não fala em olhar para o lado, comparando a corrida com a do irmão que está correndo ao seu lado. Fala em avançar para o alvo que está à frente. Cada corredor tem sua própria pista, seu próprio tempo, seu próprio ritmo determinado por Deus. Quando você finalmente solta a comparação, alguma coisa se liberta dentro de você. Você para de medir seu valor pela régua de outra pessoa e começa a medir pelo que Cristo já disse sobre você. Você para de perguntar por que ela sente Deus de um jeito que eu nunca senti, e começa a perguntar: Senhor, como é que eu posso te conhecer mais, do jeito que você quer se revelar para mim, no meu tempo, na minha história? E essa pergunta, minha querida alma, muda completamente a direção da sua vida espiritual, porque tira o foco da comparação humana e coloca de volta no relacionamento pessoal com Deus, que é onde Ele sempre quis que você estivesse desde o começo. E é com esse coração livre da comparação, livre da culpa que não vem dele, livre da autopunição que a cruz já tornou desnecessária, que eu quero fechar essa reflexão com você, porque tudo que conversamos até agora só faz sentido se resultar numa mudança real na forma como você vai viver sua fé a partir de hoje, deixando de olhar para o lado e voltando os olhos para cima. Minha querida alma, se esse vídeo tocou alguma coisa dentro de você, não deixa esse toque passar em branco. Deixa aqui nos comentários uma palavra sobre o que Deus falou com você agora, porque isso também fortalece quem ainda vai assistir esse vídeo depois de você. E se ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora, deixa o like, porque isso ajuda muito mais gente a encontrar essas mensagens quando mais precisar. E se essa culpa que a gente conversou aqui ainda pesa no seu peito, o 21 dias para restaurar sua intimidade com Deus está te esperando lá no primeiro comentário. Obrigada por caminhar comigo até aqui. Continue na tela, porque o próximo vídeo já está aparecendo para você.